Salmos 127, ok? Deixa eu só te explicar. Você sabe que a Bíblia não tem essa repartição, não é? Tipo, Salmo 127, 128, não tem isso, não é? Então isso foi uma ideia, muito boa por sinal, para facilitar a gente encontrar os textos, não é? Isso é relativamente novo, não é? Digamos assim. Então o Salmo 127, na verdade, ele é com o Salmo 128. Então vamos ler os dois, vamos ler dois salmos, irmãos. Não é? Um tem 5 versículos, outro tem 4. É rapidão. Ok? Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aqui eu quero dar um pause para que você guarde esse versículo, que ele vai ser muito importante, ele vai ser chave nessa ministração aqui, ok? Então eu queria que você repetisse junto comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Só vocês agora. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Só os varões digam aleluia. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aqui nesse Salmo 127, 128. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento muito sagrado, muito solene com respeito à nossa família. Eu creio que algo muito grande, muito sobrenatural, muito do céu vai ser derramado sobre a nossa família nessa noite. Eu tenho certeza disso. Senhor, o Senhor sabe que o meu coração é que, assim como ali no começo a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus estava ali pairando sobre a face das águas. Ele estava como que gerando, ele estava grávido de algo que iria acontecer, uma criação, algo novo. Eu creio que é isso que está acontecendo sobre as nossas famílias. Por esses dias, o Espírito Santo está pairando sobre as nossas casas, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas esposas, sobre os nossos filhos, e algo novo e poderoso vai acontecer. E eu creio, Senhor, que essa palavra do Senhor é para que nós cresçamos em fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E, Senhor, que a tua igreja seja preparada para esse algo estrondoso, poderoso que vai acontecer na nossa casa, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vocês estão prontos? Ok. Então, irmãos, é impressionante. Deus tem falado muito comigo essa semana toda sobre como que a família ocupa um lugar tão importante no coração de Deus, não é? Na agenda de Deus. Quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo como que Deus ama a família, não é? Como que a família é tão importante para Ele. E é interessante que quando Deus planejou, não é, todo esse projeto da salvação, da redenção, de salvar o homem perdido, quando Ele pensou nisso, Ele chamou um homem, foi o Abraão, não é? Você sabe que o Abraão vai ser o pai
ou patriarca das 12 tribos de Israel. Uma delas é a tribo de Judá, e o Messias vai sair da tribo de Judá. Então tudo começa com Abraão. E algo que Deus falou ali para o Abraão pegou meu coração. Ele disse: Abraão, através de você, olha, através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o projeto de redenção da humanidade começa com essa promessa para o Abraão: todas. Eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite: a sua família está incluída nisso. Todas as famílias da terra incluem a sua família. A vontade de Deus é que a sua família seja abençoada, ok? Então, por isso eu estou te falando que algo muito grande vai acontecer aqui hoje à noite. Deus tem uma bênção especial para a sua família. Ele quer abençoar a sua família. Agora, eu quero mostrar para vocês algo muito importante, muito interessante nesses salmos aqui. Essas promessas, olha só essas promessas aqui do Salmo 127 e 128, né? Fala aqui, olha só, essa primeira promessa. O que é essa família abençoada? Peraí, pastor, mas como assim é uma família abençoada? Está aqui o Salmo diz, olha só, a primeira promessa: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sabe que promessa é essa para a sua família abençoada? É que a sua família vai ser feliz financeiramente. Só um crente vai dizer glória a Deus bem alto. Amém. Então, financeiramente a sua família vai ser feliz. Você vai trabalhar e o fruto do seu trabalho vai ter abundância. Você não vai parar pelo meio do caminho, no meio do mês. Promessa para uma família viver bem. Vocês concordam comigo? Que para uma família ser feliz, ela precisa estar bem suprida financeiramente ou não? Não, pastor, nós não precisamos disso. Vocês acreditam nisso? Então essa promessa é para nós, para toda família da terra. Toda família da terra tem essa promessa, que do trabalho das nossas mãos nós comeremos, nós seremos felizes e tudo nos irá bem. Então, primeira promessa, diga comigo: felicidade financeira. A segunda promessa do Salmo, ele diz aqui no versículo 3 do 128: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Ou seja, ela vai ser bonita, porque uma videira produzindo é linda, é espetacular, não é? Ela vai ser bonita. Peraí, pastor, mas a gente está envelhecendo. Mas para você ela vai ser a mulher mais bonita do seu universo para sempre. E é essa que é a bênção, não é? Um camarada como eu, de quase 30 anos olha para essa gata até hoje e diz assim: rapaz, como é que Deus faz um negócio desse comigo? Me dá a mulher mais bonita do universo. Para mim ela vai ser sempre linda, não é? Isso que é a bênção. Essa que é a bênção, você está entendendo? Então uma videira frutífera é assim, ó irmão, ela vai ser sempre bonita e ela vai ser, como é que eu diria isso, de uma forma mais suave, ela vai ter um sabor especial, não é? Vocês entenderam? Não é? Porque irmão, pensa numa Niágara docinha, não é? Que delícia. Então que promessa maravilhosa, que essa família abençoada, além dela ter felicidade financeira, ela vai ter uma esposa feliz. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te mostrar, irmão, uma mulher feliz em casa é tudo. Eu vou te mostrar, não é? Uma mulher feliz igual a homem feliz. O contrário também é verdadeiro. A Bíblia diz: melhor é viver no deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda na mesma casa. Então, uma bênção que Deus está prometendo, irmãos, uma mulher feliz. Mais uma vez, só os varões digam: oh Deus, aleluia, glória a Jesus. Muito bem, e a terceira promessa do Salmo, não é? Fala que filhos felizes e bem-sucedidos. Então, vida financeira feliz, mulher feliz, consequentemente marido feliz, não é? E filhos felizes e bem-sucedidos. Olha o que diz aqui o versículo 3 do Salmo 128: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Não é? A oliveira é uma das árvores que mais vivem, não é? Tem uma árvore inclusive em Portugal que é o símbolo, né, da longevidade da oliveira. Ela tem 2.850 anos.
não é? Uma árvore histórica. E a videira não só, a oliveira não só vive muito, mas ela produz óleo, que significa unção, filhos ungidos, filhos que amam o Senhor, filhos cheios da unção, cheios do Espírito Santo, não é? Irmãos, essas 3 promessas Deus tem para todas as famílias da terra, ok? Vida financeira feliz, esposa feliz, filhos felizes e bem-sucedidos. Agora, qual o segredo? Qual o segredo? Está aqui no Salmo 127:1. Por isso que eu disse, olha, esse versículo é muito importante, vai ser muito importante para nós hoje. Se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual que é o grande segredo para que essa promessa se cumpra? Irmão, nós sabemos que as promessas, elas não são automáticas. Porque nós temos uma promessa. Não, irmão, toda promessa é seguida de uma instrução. Vocês me ouvem, vocês já sabem. Toda promessa na Bíblia é seguida de uma instrução. Deus promete e diz, mas meu filho, você vai fazer uma coisa e você vai receber isso, não é? Você precisa obedecer à instrução. Então, nós temos essas promessas. E agora, se o Senhor não edificar essa família, essa casa, se não for o Senhor trabalhando nela, irmão, a gente vai trabalhar inutilmente. A gente vai ralar por uma boa família, por uma esposa feliz, por uma vida financeira feliz, por filhos felizes e bem-sucedidos. Nós vamos cansar, e a Bíblia diz, o veredito é que será inútil. Vai ser inútil, não vai dar em nada. Tem que ser o Senhor edificando essa casa. Quem está comigo? Agora, a questão é, como que acontece isso? É isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Como que o Senhor edifica a nossa casa, não é? De forma que a gente possa usufruir dessas promessas. Como que Ele faz? Como é que acontece isso? Irmãos, a questão é, e é o meu tema hoje à noite com vocês, Jesus reina na minha casa, ok? Então, é Ele que está ali governando a minha casa, é Ele que está edificando a minha casa, a planta é dEle, é Ele que diz o tipo de material que vai ser usado, o desenho da casa é dEle, as coisas acontecem do modo dEle ou do meu. Se Ele estiver edificando, nós vamos ter essa família, ok? Então é isso que eu quero ver com vocês, irmãos. Então, quando Jesus está reinando, são os princípios dele. Princípio quer dizer lei. As leis dele que estão governando a nossa família, não é? Esse Salmo 128 termina assim, ó: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É obedecer a sua palavra, não é? Então, eu não entendo bem isso. Eu não entendo que Deus manda eu como marido fazer isso. Talvez eu nem concorde com isso, mas eu temo a Deus. Eu vou obedecer, não é? Tá bom? Quem está me entendendo? Até aqui vocês estão me entendendo? Agora, irmãos, a questão é, então, se Jesus reina sobre a minha casa, e Ele me deu essas promessas, então tem a minha parte, é sobre a nossa parte que eu quero conversar com vocês, ok? Não é a respeito dessas 3 promessas, não é? Quais são as promessas? Felicidade financeira, esposa feliz, filhos felizes, são promessas. Eu já chamei Jesus para reinar na minha casa, então Ele vai me dar comandos a respeito da minha vida financeira, na minha casa, a respeito de fazer a minha esposa feliz e a respeito de eu criar filhos felizes, ok? Então eu digo, entra, Senhor, aí Ele entra. Aí, irmãos, a maioria de nós coloca Ele lá no fundo do quintal, não é? Lá no fundo do quintal, eu continuo fazendo do meu jeito, não é? Eu continuo reinando na minha casa. Não são os princípios dele. Depois eu digo, peraí, mas eu tenho 3 promessas, não é? O Senhor disse que eu viveria do fruto do meu trabalho, que eu seria próspero, que eu teria mulher feliz, que eu teria filhos felizes. Não está acontecendo nada. Não. Irmãos, se nós estivermos obedecendo esses valores, esses princípios, vai dar certo. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, então, como ter essa provisão financeira que Deus prometeu aqui para essa família abençoada, aleluia. Então, em primeiro lugar, como ter provisão financeira. Então aqui, olha, Salmo 128:2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás
e tudo te irá bem. Então, é um exemplo assim, olha, um exemplo de quando Jesus está na casa, faz a diferença na vida financeira. Lembra do casamento de Caná da Galileia? O que é que faltou lá? Vinho. O casamento durava 7 dias. A gente não sabe em que momento do casamento acabou o vinho, mas acabou. O que é que precisava para comprar o vinho? Dinheiro, não é? Provisão. Faltou dinheiro, na verdade, não é? Se tivesse dinheiro, tinha vinho sobrando, mas não tinha. Tinha uma necessidade. Mas, irmãos, a Bíblia diz, João 2,2, Jesus também foi convidado. Então, aquela família como a sua, convidou Jesus, e Jesus estava lá. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa, não sei, sim ou não? Ok? Ele estava lá, aí falta o vinho. O que é que eles fazem? Eles fazem tudo errado no começo. Eles correm para Maria e perguntam: e aí, como é que agora acabou o vinho? A Maria foi sábia, não é? E a Maria deu uma palavra muito sábia. Ela disse: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, ele reina na casa. Então eles foram com Jesus, e aí eles colocaram a dificuldade deles, daquela casa, daquela família. Nesse caso aqui era uma necessidade financeira, não é? E Jesus dá ordens, dá comandos absurdos. Ele diz: encham as talhas de água. Por que isso? Porque as talhas eram usadas para lavar os pés em honra às pessoas que estavam visitando a casa. E aquela casa era uma casa sem honra. Ninguém lavava os pés de ninguém. Então Jesus corrige esse primeiro princípio quebrado. E Jesus dá uma ordem, eles obedecem. E depois Jesus dá outra ordem: levem agora essas talhas cheias de água ao mestre-sala, o líder do casamento, não é? Porque era outro princípio quebrado. Ninguém respeitava as autoridades constituídas. Então Jesus diz: vocês têm que levar para o líder. E eles levam para o líder. Quando o líder prova, a água vira vinho, milagre financeiro. Por quê? Porque Jesus está dentro da casa, mas Jesus reina através dos princípios da palavra de Deus. Quem está me entendendo? Então a pergunta é: Jesus reina na sua casa no que diz respeito à sua vida financeira? Se for assim, a sua família será abençoada, e você comerá do seu trabalho com abundância, e vai sobrar, e você ainda vai ter dinheiro para ajudar os outros. Aleluia, glória a Deus. Ainda vai pagar uma inscrição do SCC, eu profetizo. Agora veja bem, olha aqui para mim, na prática, tudo bem, pastor, na prática, vamos fazer essa pergunta. Eu quero que vocês façam a pergunta: Jesus reina na minha casa? Em primeiro lugar, então, na minha casa tem integridade? Olha só, irmãos, tem integridade na minha casa? Porque olha só o que a Bíblia diz, o princípio da palavra, Deus dentro da minha casa. Mas olha o que Ele manda, Provérbios 27, não é? Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Olha que coisa linda, não é? Integridade. Então, se a pessoa é feliz, se a pessoa é íntegra, os filhos são? Que coisa interessante. Provérbios 15, 27 diz: quem procura ficar rico por meios desonestos. Então, por um lado, o justo tem filhos felizes, família feliz. O desonesto, quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Olha só, irmãos, quem odeia o suborno vive mais. Então, na minha casa tem integridade? Está entendendo? Jesus reina na minha família? Então na minha família tem integridade, não é? Então lá no meu trabalho, eu sirvo o meu patrão. Na minha empresa, como se eu estivesse fazendo para Jesus, como diz Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Você não trabalha para o governo, você não trabalha para uma pessoa, você não está enriquecendo ninguém, mentira do diabo. Você trabalha para Jesus, você trabalha para Cristo. Então, se você é íntegro na sua casa, a sua família vai prosperar.
é um princípio de Deus para a sua prosperidade. O segundo princípio de Deus para a sua prosperidade é responsabilidade. Porque, irmãos, olha o que diz Provérbios 21:20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não tem, porque gasta tudo o que ganha. Irmão, a maioria das pessoas vivem não baseados no que elas têm ou no que elas ganham. A maioria das pessoas vivem baseado no que o vizinho tem. Porque o cara ganha um salário para ter uma bicicleta, é isso que ele dá conta. Mas se ele descobre que o vizinho comprou um carro novo, ele vai se endividar todo e vai comprar um carro novo. Isso é irresponsabilidade. Aí o cara vai dizer assim: eu não entendo porque a Bíblia diz que eu vou comer do fruto do meu trabalho, eu vou ser próspero. A Bíblia diz que todas as famílias da terra vão ser abençoadas, inclusive na vida financeira. Não está dando certo para mim. Porque Jesus está na minha casa, eu convidei Ele para entrar na minha casa, eu abri a porta da minha casa para Ele, mas quem manda na minha casa sou eu e não a palavra dEle. Ok? Integridade, responsabilidade e outro princípio, generosidade. Se Jesus reina nessa família, essa família é generosa. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Diga comigo: a alma generosa prosperará. Irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tem uma parte no nosso dinheiro, irmãos, que não é nossa. Vocês já sabem disso. Vocês já sabem. Jesus já falou isso para vocês. Uma parte do seu dinheiro não é nossa. E eu estava pensando numa família, a família do Eli. Pensando numa família top, o cara era um sacerdote, uma bênção, ele reinou, porque o sumo sacerdote reinava, na verdade. Ele reinou por 40 anos em Israel. Não é um cara top, o Eli. Mas os filhos dele quebravam justamente esse princípio. Os filhos dele, como sacerdotes que eram, eles comiam a gordura da carne. Não é, quer dizer, uma parte da carne, uma parte da oferta que vinha para Deus em forma de carne, de animal, não é? Essa parte era a gordura, tinha que ser queimada primeiro, não é? Então, o que é que os filhos do Eli faziam? Não, a gente quer a gordura também. Não, mas a gordura não pode. Mas eles comiam a parte de Deus. O Eli sabia disso, a Bíblia diz, ele sabia. Mas ele não parou esse negócio. Irmãos, e porque aqueles dois tocaram em algo que Deus não deu, Deus tomou o que tinha dado. Isso é uma lei. Porque, irmãos, o Eli perdeu o trono. Na verdade, ele caiu da cadeira de liderança dele, quebrou o pescoço e morreu. Os dois filhos dele, que ele protegeu tanto, não é? Morreram na guerra. A arca da aliança foi roubada. Quando a esposa de um deles descobriu, ela estava grávida, não é? E ela passou mal, e ela morreu no parto. O nome do menino é Icabode, foi-se a glória. Uma tragédia. Por quê? Porque uma família que não entendeu que uma parte do que Deus dá é para o reino dele. Ok, queridos? Agora, não só para o reino dele, como disse bem o Nery, não é? Para a gente ajudar um ao outro. Não é só para a gente trazer dinheiro para a igreja. Mas, irmãos, cada pessoa que passa pela nossa vida com uma necessidade é uma oportunidade da gente ajudar. Essa parte também é de Deus. É por isso que a Bíblia diz: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Deus se sente endividado com alguém que cuida dos pobres. Interessante isso. Amém, queridos? Então, Jesus reina na minha casa? Ah, reina, pastor. Eu convidei Jesus para entrar na minha casa. Aquele texto lá de Apocalipse 3:20. Jesus estava batendo na minha porta. Então eu fui lá, abri a porta e disse: entra, Senhor. Beleza, todos vocês fizeram isso. A questão é, Ele manda. Os princípios dele estão reinando sobre a sua família? Estão. Ou não? Então, a segunda coisa aqui, a segunda promessa. Então qual que é a primeira promessa? Felicidade financeira. Qual que é o segredo? Ok, não é? Então, se Deus não fizer isso, se Deus não edificar essa casa,
em vão a gente vai trabalhar. E como que é o nosso trabalho? É a obediência aos princípios da palavra de Deus com respeito a essa área da nossa vida. Esse é o nosso trabalho. Amém? Ok? Então a segunda coisa aqui, como ter uma esposa feliz. Ah, aleluia. Eu posso parar aqui a pregação ou não? Ah, os homens querem saber. Irmão, como ter uma esposa feliz? Porque está aqui a promessa: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, linda, doce, obrigado, doce para sempre. Deixa eu te dar um exemplo de uma mulher que era infeliz, e porque a presença de Deus estava na casa dela, ela ficou feliz, não é? Então a Sunamita era uma mulher rica, muito rica, mas ela era muito frustrada, porque no caso da Sunamita, aquilo que ela não tinha, ela queria muito, era ter um filho. Ela não podia ter, na verdade um marido que tinha dificuldade, não é? E ela era muito infeliz por causa disso, ok? Então Deus entrou na casa dela através do profeta Eliseu. E é interessante também que o profeta Eliseu também liberou uma palavra sobre aquela casa, e por causa daquela palavra o milagre aconteceu. Ela teve um filho e se tornou uma mulher feliz. Então, irmão, Jesus na nossa casa já é a promessa, já é o início de ter uma esposa feliz. Agora, é só isso? É só isso? Não, assim como não é na vida financeira, não é? Jesus entrou naquele casamento, mas porque ele foi obedecido, a vida financeira daquela família mudou. Então, Deus entrou na casa da Sunamita, porque ele foi obedecido, ok? Ela se tornou feliz. Então, irmãos, quais que são os princípios para a gente ter uma esposa feliz? O que a Bíblia diz sobre isso? Se você fizer, você vai ter uma esposa feliz. E meu irmão, eu vou te falar, ter uma esposa feliz é tudo. Amém? Olha o que diz aqui, então. Quais que são os segredos para a gente ter uma esposa feliz? Antes de eu te dizer isso, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Irmão, é muito importante a gente ter uma mulher feliz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, que o valor da mulher virtuosa muito excede ao de finas joias. Provérbios 31:10. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O valor de uma mulher feliz, inteira, não é? Sarada, curada, de bem com a vida, não é? Irmãos, vale muito, vale muito. O Provérbios 31:11 diz que o coração do marido dela confia nela, e não haverá falta de ganho. Interessante, ela é virtuosa, ela é inteira, ela é feliz, ela é completa. E sabe o que acontece? O marido prospera. Olha como que é bom ter uma mulher feliz. Amém, queridos? Top. O versículo 12 diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, meu amigo. Que é isso? Os homens deveriam se empolgar mais, deveriam gritar, né? Todos os dias da sua vida, irmão, essa mulher vai te fazer bem e não mal. Isso que é mulher. E ela está prometida para nós. Agora tem uma parte que é nossa, ok? E fala que o versículo 23 desse capítulo 31 fala que o seu marido, interessante, ela é tudo isso, e é só o marido que se dá bem no negócio. O seu marido é estimado entre os juízes quando ele se assenta com os grandes, com os anciãos da terra. Então ela é essa mulher, ela é essa mulher feliz. E ela não só faz ele feliz, mas ela faz ele respeitado. Interessante isso. Então por isso que é tão importante, irmãos, a mulher. Por outro lado, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ou seja, ela faz o marido brilhar, ela faz o marido crescer em autoridade.
ser respeitado, não é? Ela leva esse marido para uma posição de governo. Por outro lado, não é? Olha só o que diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Aí, meu irmão, a mulher também pode detonar com o homem, não é? Muito sério. Muito bem, agora, tá bom, pastor, chega e me fala logo como que eu mudo esse negócio. Não é? Então a primeira coisa, irmãos, o primeiro princípio, o que a Bíblia diz? Jesus entrou na sua casa, você tem essa promessa de que a sua mulher vai ser feliz. O que ele manda você fazer? Então a primeira coisa que ele te manda fazer é você cuidar do emocional dela. Você é responsável pelo emocional da sua esposa. Está lá em 1 de Pedro 3,7, fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, ou seja, com sabedoria, e te manca. O Espírito Santo está dizendo assim: ei marido, te manca, saca essa, ele está dizendo, te liga, presta atenção, sabedoria. Então ele fala: maridos igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Meu irmão, a maioria dos homens não leva em consideração que Deus fez a mulher diferente dele, que a mulher é mais emocional, graças a Deus. Porque, irmãos, nós, homens, somos práticos, não é? E porque a nossa missão é essa. Então nós somos práticos. A mulher, olha aquele cachorrinho, bora levar ele para casa, amor, aquele gatinho. Nós já temos 15, mas não tem problema, vamos levar mais esse. Coitadinho. Irmão, tinha que ter homem e mulher. Se fosse só mulher, o que seria dos pobres dos filhos? Mas também se fosse só homem, meu irmão, ia ser um monte de generalzinho. Então Deus colocou esse equilíbrio. Agora, quando o homem não percebe isso, rapaz, eu preciso dessa sensibilidade da minha esposa, então eu vou respeitar essa sensibilidade dela, eu vou cuidar dela. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu falo isso até eu falei isso para a Meila esses dias. Falei: amor, pensa na economia que eu tenho com psicólogo, psiquiatra. Irmão, eu sou psicólogo da minha mulher, não é? Então eu sou responsável pelo emocional dela, não é? Então quando eu vejo a minha mulher, ela é o vaso mais frágil. Quando eu vejo a minha mulher, já está, opa, eu já dou um passo para trás, já dou uma reformulada na minha agenda. Ela é minha testemunha, não é? Irmão, vou cuidar do emocional da minha gata, da minha videira frutífera. Eu sou besta. Não, tá aqui, bora mulher, vamos lá, qual que é o problema? Levanta aí, mulher. Irmão, nunca que essa mulher vai ser feliz. E a consequência vai ser para ele. Então a primeira coisa, irmão, trate essa mulher como vaso mais frágil, pelo amor de Deus. A Bíblia diz: para que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só, não é? Que coisa interessante. A segunda coisa aqui, irmão, que é outro princípio para que eu tenha uma mulher feliz, é esse amor ágape, não é? Olha só, porque veja bem, Efésios 5:28 fala assim: olha, o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, não é? Ou como ama o seu próprio corpo, como Cristo faz com a igreja. Como é que o homem tem que amar a mulher? Como Cristo. Ei, você já parou para pensar? Como que Cristo amou a igreja? Quer ter uma mulher feliz? Quem quer ter uma mulher feliz? Como que Cristo amou a igreja? Vamos lá? Irmão, Cristo foi, porque a igreja é a noiva de Cristo, ok? Cristo foi para essa mulher dele, não é? O sacerdote, o profeta e o rei, ok? O que o sacerdote fazia? Qual que era a função do sacerdote? Apresentar o homem diante de Deus. Então Cristo pagava o preço de oração pela esposa dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa que faz com que a mulher se sinta amada, é ela ver o marido
buscando a Deus em oração. Interessante, porque uma das facetas do amor é a segurança. A mulher, como o vaso mais frágil, ela precisa de segurança. Deus que fez ela assim. Então quando a mulher vê o homem, é um homem espiritual, é um homem que busca a Deus, é um homem que ora, não é? Então você vê, Jesus era modelo de oração para a igreja, não é? Para nós, maridos. Orava pela esposa dele. Ok, queridos? Apresentava a esposa dele diante de Deus. Então, irmão, uma mulher que te vê de joelho é uma mulher que é equilibrada emocionalmente, sarada. Meu marido está orando. Né? A gente vê na maioria das igrejas, né? Bora fazer uma reunião de oração, vamos fazer uma vigília. Só vem mulher. Cadê os maridos? Depois o cara não entende. Aí ele gasta uma fortuna com psicólogo, com psiquiatra, com remédio, para dormir, para acordar. Não é? Irmão, pensa um gasto que eu não tenho. Glória a Deus. Quem está me entendendo? Então, como que Cristo amou a igreja? Ele demonstrava, não é que ele se amostrava, né? Se mostrava, melhor. Não é que ele se mostrava, eu quero me mostrar. Não, ele era homem de oração. Outra coisa, como que Cristo amou a igreja? Cristo era o profeta para a igreja. O que é um profeta? Um profeta é aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos. Ele tem um relacionamento com a palavra de Deus e ele tem uma palavra na casa dele. Ele reúne a família dele e ele diz: Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. Filho, vem cá, Deus falou comigo, Deus falou comigo, não é? Eu sou o profeta da minha casa. Entende, irmãos? O homem que é o profeta. Aí a mulher está lá, essa mulher tem uma palavra de Deus, porque esse profeta está funcionando lá. Ela se sente amada, ela se sente protegida, ela se sente segura. Quem está me entendendo? Aí você começa a ter uma videira frutífera, uma mulher feliz, uma mulher resolvida, uma mulher forte, apesar dela ser frágil por dentro, mas você é a força dela, aleluia. E por último, como que a mulher se sente amada? Quando ela é governada, não é? Porque Jesus era o rei da sua esposa. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Uma das maiores carências da mulher é a falta de liderança. Só existe uma Jezabel. O que é o sistema Jezabel? É a pessoa errada na posição errada. A mulher, ou seja, aquela família. Irmão, eu sou pastor, a minha vida é me envolver com as famílias, não é? E o que eu vejo? Eu fiz uma pesquisa, assim, informal, assim, dos aconselhamentos, dos relacionamentos que eu tenho com as pessoas. Porque, irmão, o que eu vejo? As famílias que o marido não funciona como sacerdote, como profeta, como liderança, como governo, como rei, não é? Irmão, a mulher está liderando no emocional dela. Então as decisões da família, as direções que a família toma, elas são norteadas pelas crises da mulher, e não por uma liderança sábia, de um sacerdote, de um profeta e de um líder que funciona. Entende? Então só existe uma Jezabel, onde tem um Acabe que abdicou da sua posição de reinar. E vou te falar uma coisa, irmãos, essas coisas são facetas do amor. Quem está me entendendo? Pastor, como que eu vou ter uma mulher, não é, que vai ser uma videira frutífera? Como é que vai ser? Quando eu respeito o emocional dela e quando eu a amo como Cristo amou a igreja, sendo sacerdote, sendo profeta e sendo o rei dela. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E por último, para a gente orar, porque, irmão, tem algo especial hoje aqui, eu te falei, fica firme. E a última coisa, irmãos? Não, então a primeira promessa é a felicidade financeira. Claro que eu vou ter que praticar os princípios, não é? Apesar de Deus estar lá na minha casa. Segunda promessa, mulher feliz. Claro, eu vou ter que praticar princípios também. Assim que Deus governa, pelos seus princípios. Aí, irmãos, é isso que eu fico assim, quase que revoltado assim no meu espírito. Igual o Paulo, né? Quando chegou lá em Efésios, ele ficou revoltado no espírito dele. Aí o cara quebra tudo isso aqui, ó, despreza cada um desses princípios.
Aí depois ele vem, porque ele quer uma oração para resolver todos os problemas dele. Não dá vontade de assim, né? Eu estou brincando, brincadeira. Princípios. Deus reina através dos princípios da sua palavra. Entende? Sabedoria, equilíbrio. Não por essa coisa mística, né? Sai. Pronto, vai. Agora tua mulher é uma videira frutífera, a bênção vai cair na tua casa e os teus filhos vão ser uma bênção. Mentira. E tem uns irresponsáveis que ainda faz isso. Engana o pobrezinho do bichinho. Tá bom, terceiro lugar. Como gerar filhos felizes e bem-sucedidos. Está aí a terceira promessa. Está aqui no versículo 3 do 128. Os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Ok? E aí, irmãos, interessante, não é? Porque como que a presença de Jesus na casa muda a vida dos filhos, não é? Então tinha uma filha do Jairo que estava muito doente, estava à morte, não é? Quer dizer, um problema grave na vida daquele filho, daquela filha. Então Jairo corre para Jesus, chama Jesus, não é? Leva Jesus até a casa dele, ele persevera, ele quer Jesus na casa dele. Jesus entra na casa dele, não é? E aí, irmão, de novo, Jesus está na casa dele, mas Jesus dá ordens, não é? Primeira ordem, sai todo mundo do quarto. Ele podia dizer, não, Senhor, aqui são meus amigos, meus melhores amigos, a minha sogra, não, quem que manda? É Jesus. Ele chega lá e dá o comando, pode todo mundo sair. Quem que fica? Jesus que decide. Pode sair também os discípulos, só fica aqui o Pedro, o Tiago e o João. Quem manda é ele. E depois ele diz a si mesmo, ele dá outra ordem, menina. Ele pega na mão da menina e diz, menina, levanta-te. Foi só ordem. Quem que reina nessa casa? Então não basta só eu convidei Jesus. Quem que manda? É ele, não é? Então, irmãos, com relação aos nossos filhos, que ordens, que mandamentos, que princípios Deus tem nos dado para que a gente tenha esses filhos felizes e bem-sucedidos. Então, primeiro mandamento que Deus dá para os nossos filhos. Irmãos, diga comigo, conexão. Deixa eu te explicar, porque ele fala aqui, que os teus filhos são como rebentos da oliveira, assentados em volta da tua mesa. Vocês percebem uma conexão? Vocês percebem uma mesa que tem diálogo? Vocês percebem uma família que come junto, que tem relacionamento? Entende? Então, irmãos, se eu quero gerar filhos, não é, felizes e bem-sucedidos, eu tenho que me converter aos meus filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas a primeira atitude é dos pais. Ele converterá o coração dos pais. Como consequência, os filhos vão se converter a ele, aquele pai. Interessante isso. Então o que é uma conversão, irmãos? O que é uma conversão? Eu sei, eu sou pai. Eu sou pai, né? Tenho um filho casado. Você não parece, não é? Não parece, mas eu tenho um filho casado, né? Tenho uma filha de 20 anos. Tenho um rapaz de 16 anos. Tenho filhos, não é, irmãos? E eu sei como vocês, que irmãos, muitas vezes na tentativa de consertar os caminhos deles, de ajudá-los, eu critiquei, não é? Eu falei o que eu não devia falar. E isso eu percebi, eu me desconectei deles. Porque qual que era a minha atitude? Eu queria que eles acertassem, então eu fui para cima deles. Mas o que aconteceu no fundo? Eles se afastaram. Então, em vez de eu ser amigo deles e me conectar ao coração deles, aos sentimentos deles, às crises deles, eu perdi a conexão. Quem está me entendendo? Então, irmãos, isso aqui é uma chave. Você não pode perder a conexão com seus filhos. Eles têm que estar sentados em volta da mesa, não é? E sabe, aquele momento tem que ser gostoso ali, tem que ser aquele momento alegre, tem que ser aquele momento de comunhão em volta da mesa. A gente tem que ter relacionamento, a gente tem que conversar mais, a gente tem que investir tempo com eles, entende? Isso é uma chave. Segundo princípio é o ensino da palavra. Porque, irmãos, Deuteronômio 6,6 diz assim:
estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Cadê os pais? Ei, essa palavra tem que estar no seu coração. Você tem que ter relacionamento com essa palavra. E depois, tu as inculcarás a teus filhos. Irmão, tem muito pai que cedeu isso para a igreja. Não, isso é tarefa da igreja, é tarefa da escolinha. Irmãos, eles vêm aqui uma vez por semana. Eles passam menos de 1 hora naquela salinha. Beleza, dá uma ajudada. Mas, irmãos, o tempo que eles passam em casa e o tempo que eles passam na escola é decisivo para eles. Então, que tempo que vocês estão tendo para inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus? Quanto tempo que esse menino, esse adolescente está perdendo com a internet, com a televisão? Quanto tempo que se gasta ensinando a palavra de Deus? É outra chave. Quem que reina na minha casa? É Jesus ou é a Rede Globo? Ou é a Netflix? Quem que é o Senhor da minha casa? Quem que está edificando? Quem que está discipulando os meus filhos? Sou eu? Lendo um livro com eles, não é? A gente está sempre lendo um livro com os meninos, sempre compartilhando, sempre junto, sempre perto. Irmão, pastor, como é que Deus dá os seus amados enquanto dorme, que vocês leram aqui, né? Irmão, quando você estiver lá, descansando, viajando por aí, e aí você está lá dormindo, irmão, seus filhos estão sozinhos, e estão te dando descanso, você não está lá com os cabelos puxando. Irmão, ele já te deu. Você estava dormindo, mas claro, você trabalhou antes, agora está dormindo. Quem está me entendendo? E última coisa aqui: se Jesus reina na sua casa tem correção com amor para os seus filhos. Repita comigo isso: amor. Agora todo mundo, amor é a justa medida entre afeição e limite. Eu amo meu filhinho, eu vou fazer tudo que o meu filhinho quer. Isso não é amor. Porque amor é a justa medida entre afeição e limite. Porque está escrito, irmãos, Hebreus 12:6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem ele recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E aí ele continua, eu estou em Hebreus 12, o versículo 11 ele diz: toda disciplina, com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, de santidade na vida dos seus filhos. Então, irmão, olha aqui para mim, só para a gente terminar. O relacionamento com nossos filhos tem que ser assim, tem que ser como um funil. É um funil. Quando eles são pequenos, tem que ser tudo apertadinho para eles. Não pode. Não pode. Não é? Tudo muito apertado para eles. À medida que eles vão crescendo e vão adquirindo responsabilidade, confiança, aí você vai abrindo um pouquinho. Eu sempre ensinei para meus filhos assim: olha, quanto mais eu confio, mais vocês têm liberdade. Mais confiança, mais liberdade. Se eu não confio, funilzinho apertado. Não vai. Não pode. Não. Se for obediente, começa a ganhar prêmio. Agora, irmão, a nossa geração é de cabeça para baixo. O menino de 4 anos governa a casa dele. Ele, na verdade, não tem funil apertado para ele. Pelo amor, é lá. Eu quero um celular. O menino tem 4 anos. Não, meu filho, eu quero, vai morrer. Eu vou para o psicólogo. O menino, 4 anos. Eu estou com síndrome do pânico. Irmão, é impressionante como que tem uns pais patetas que estão deixando um filho de 4 anos liderar a sua família. É impressionante, irmão. Eu tô horrorizado. Aí agora veja bem,
O menino com 4 anos tem todo o funilzão aberto para ele fazer o que ele quer. Irmão, quando ele chegar com 15, aí o pai quer apertar, não sei o que, ele dá um tiro no pai. É o que está acontecendo agora. Quem é que está me entendendo? Quem é que reina na sua casa, irmão? Quem que governa a sua família? Entende? A menina é correndo, vem cá, menino. 4 anos, vai embora. Eu lembrei da Ana Lídia, bichinha. A Ana Lídia, a gente morava numa casa que não tinha cercado, não tinha muro, não tinha limite ali, né? Então eu tracei um risco. Não, ela tinha 1 ano e pouquinho. Não pode passar daqui. Aí ela, às vezes ela chegava lá perto, ela tá. Um dia eu tô olhando de longe, porque sempre a gente ficava meio que coordenando, né? Ó. Mas um dia eu fiquei de longe, deixa ela. Aí eu vi que ela olhou para trás. 1 ano e... A Bíblia diz que a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Não é? Fala que a vara da disciplina vai livrar a alma do teu filho do inferno. O pai que não usa a vara odeia o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o corrige. Aí, irmãos, princípio da palavra. Quem que manda na sua família, na sua casa? Aí, irmãos, ela olhou para trás e eu fiquei bem. E aí ela passou aquele limite. Irmão, ela estava me testando. Pensa que seu filho não testa você. 1 ano e pouco, ela usava fralda. Irmãos, e quando ela passou, que ela viu que eu não fiz nada, aí ela foi mais. E foi até na rua, e o carro passou ali, que me assustei. Meu irmão, bom, eu não vou contar o resto porque está filmando. Mas isso é um testemunho. Quando ela chegava perto dali, ela nem sabia falar direito, ela dizia assim, ó: papá, né? Papá. Quer ter filho feliz? Quer ter filho bem sucedido? Ok? Ame o seu filho, mas estabeleça limites para eles. Amém, queridos?